Muito bem, as profecias no livro do profeta Daniel, elas são profecias progressivas. O que eu quero dizer com uma profecia ou uma revelação progressiva? Nós vamos ler Daniel capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Depois nós vamos ver alguns trechos de Daniel capítulo 7, no qual Daniel tem uma visão de 4 seres. Ele vai ter uma visão dos últimos tempos. E no capítulo 8, Daniel vai ver mais claramente uma guerra de 2 reinos. E é por isso que o título dessa mensagem, o título desse episódio é 4 reinos. 4 reinos. Por que 4 reinos? Só para nós nos localizarmos historicamente e cronologicamente, Iago, já podemos começar por aí, bom dia. Bom dia. Em que ano nós estamos falando mais ou menos assim, não vamos dar data especificamente, mas em que ano mais ou menos nós estamos falando aqui do rei Nabucodonosor, quando ele teve esse sonho, quando ele foi rei do grande império babilônico, o império no Oriente? Seria mais ou menos que data? Só para a gente se localizar. Bom dia a todos, certo? Nesse período que nós estamos falando, basicamente do rei Nabucodonosor e tudo mais, a gente está trabalhando um período do Império Babilônico, mais ou menos 1600, por aí, antes de Cristo, antes da vida de Cristo, certo? Então vai ser mais ou menos nessa data, entre 1600 e 1550 antes de Cristo. Então, milhares de anos atrás que nós estamos falando aqui. Então, há milhares de anos atrás, um homem chamado Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho tem a ver com os últimos dias e tem a ver conosco hoje. Este sonho e as profecias em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 têm a ver com o final dos tempos. Daniel é a chave que abre o livro de Apocalipse. Se você quiser saber, Daniel é mais preciso do que Apocalipse. Agora você diz, pastor, por que nós vamos estudar sobre os últimos dias? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz que muitos naquele dia, Jesus disse, quando ele voltar, muitos vão dizer, Senhor, mas nós profetizamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E Jesus vai dizer para essas pessoas, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade ou a maldade. Muitas pessoas serão pegas de surpresa na vinda de Jesus, por não conhecerem os sinais dos tempos, e vão estar brincando de estarem servindo a Deus, vão estar brincando de estarem comprometidas com Deus. E eu creio, como diz a Bíblia, e nós vamos ver, que nós estamos vivendo nos últimos momentos, nas últimas horas da nossa era. Então vamos lá, Daniel capítulo 2, vamos começar com o versículo 27 em diante, tá? Daniel 2, versículo 27 em diante. Mas eu vou te contar o que aconteceu antes, do versículo 1 até o versículo 26. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Nesse sonho, ele ficou muito perturbado, ele perdeu a noite de sono, ele não conseguiu dormir. De manhã ele reuniu todos os magos, os sábios do seu reino, e ele disse, eu quero que vocês, porque ele não lembrava do sonho. Se você ler o texto aqui, você vai ver isso. Nabucodonosor pediu para os sábios que eles fizessem 2 coisas que eram impossíveis. Número 1, descrevesse para ele o que ele sonhou. Como alguém pode saber isso? Ele disse, não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, porque nem eu lembro. Número 2, eu quero que vocês me deem interpretação do sonho que eu não lembro que eu tive. Muito forte. E ninguém no reino todo se achou tão sábio para explicar o sonho do rei Nabucodonosor. Então o rei ficou tão furioso que ele mandou matar todos os sábios.
Quando Daniel, que era um sábio no reino, ficou sabendo disso, ele disse: não, eu vou interpretar o sonho do rei. Então isso chegou até os ouvidos do rei, e o rei chamou o profeta Daniel para interpretar sonhos, ou para interpretar o sonho dele, para primeiro dizer o que ele havia sonhado. O rei Nabucodonosor não disse para Daniel o que ele sonhou, está escrito aqui, em nenhum lugar ele disse o que ele sonhou. Daniel teve que, com Deus, receber revelação do que o rei tinha sonhado. Número 1, já foi o primeiro milagre. Segundo milagre, ele teve que receber a interpretação. Vamos ler o texto, a Bíblia vai se autoexplicar e a gente vai para o contexto histórico. Diz assim, Daniel capítulo 2, versículos 27 em diante. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Por quê? Porque nenhum mago ou sábio ou adivinho pode saber o sonho que a pessoa sonhou. Como? E ainda pode interpretar, mas saber o sonho que a pessoa sonhou, isso é impossível. Mas Daniel diz: mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho do rei Nabucodonosor tem a ver com o que aconteceria nos últimos dias. Diga, últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E aí Daniel vai falar para o rei o sonho que ele não lembra que ele teve. Daniel vai descrever, por revelação divina, o que o rei sonhou. Não foi o rei que falou para ele o sonho. Daniel chega para o rei e diz: o senhor sonhou isso aqui. Quando estavas deitado, versículo 29, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Ele vai começar a falar do sonho. Tu, ó rei Nabucodonosor, olhaste, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peitoral e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó como o pó da debulha no trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Tudo isso foi o sonho do rei Nabucodonosor. Versículo 36. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Então, Daniel começa dizendo: olha, rei, eu vou falar para o senhor o que o senhor sonhou e o senhor não lembra. E ele fala em detalhes o que o rei sonhou. Agora Daniel diz: agora eu vou interpretar o sonho para você. Tu, ó rei, a interpretação, tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante dele todos. Tu és a cabeça de ouro. Inclusive pode passar para o próximo slide, que vai mostrar a imagem. Aí, ó, foi mais ou menos essa descrição da visão que o Nabucodonosor teve. Daniel está interpretando. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma grande estátua. A cabeça era de ouro, como mostrado aqui na imagem. O peitoral, parte do peito, e os dois braços de prata.
o ventre e a cintura de bronze, as duas pernas de ferro e os pés, continuação da perna, eram de ferro e de barro. E quando ele estava sonhando, ele viu essa estátua e do céu vinha uma pedra. Que pedra é essa? A pedra é Jesus, que vem do céu. Jesus disse: Pedro, não foi homem, carne nem sangue que te revelou isso, porque Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra. Que pedra? A pedra não era Pedro, a pedra é Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra é Jesus. Jesus disse: a pedra. Há uma profecia que diz assim, que a pedra que foi rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular, ou a pedra que dá ângulo em uma construção, e a mais importante de todas. Quem é a pedra angular? Jesus. Jesus é a pedra angular. Do céu vinha uma pedra, não era obra de homem, diz o texto, e caía nos pés. Por que não nos braços? Por que não na cabeça? Por que não nos ombros? Tem que ser nos pés. Nada na Bíblia está por acaso. Vai cair nos pés e toda aquela estátua, toda aquela imagem horrível vai ser despedaçada. Agora vamos à interpretação. Daniel diz: olha, rei Nabucodonosor, a estátua que você viu são 4 reinos. Diga, 4 reinos. 4 reinos. A cabeça de ouro é um reino. O peitoral e os braços de prata são outro reino. O ventre com a cintura de bronze, outro reino. As pernas de ferro são outro reino. E os pés de barro e de ferro não são outro reino, são a continuação do reino de ferro. Estão comigo? Vamos aqui. Então Daniel diz para o rei assim: a cabeça de ouro é você, é o seu reino. A cabeça de ouro é o reino da Babilônia. Você é esse rei. São 4 reinos. O que Daniel está dizendo aqui, que são 4 reinos até a conclusão dos tempos, até a vinda de Jesus, até a pedra vir e esmiuçar os pés. Estão comigo? Vamos lá, nós vamos chegar numa conclusão aqui. Tu és a cabeça de ouro, versículo 39 em diante. Depois de ti, depois da cabeça de ouro, como está demonstrado aí na imagem, surgirá um outro reino inferior ao teu. Qual é esse reino? Vamos deixar para o historiador. Qual foi o reino que destruiu, que invadiu, que conquistou, que sucedeu ao Império Babilônico? O reino que vai suceder ao Império Babilônico, que vai ser um reino muito importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo basicamente na Europa de um modo geral, vai ser também o reino do Medo-Persa. E medo não é porque o cara ficou com medo, tá? Não, são é dois uma povos. região, é o Me povo. explica um pouco, explica para nós um pouco, porque um pouco só porque chamava Medo-Persa, só para a gente se localizar, porque são 2 povos, não é isso? Sim, sim. O povo Medo e o povo Persa, o Medo também pode se chamar de povo médio, é um povo que vão ser originados vindo da Rússia, onde é o território russo hoje, e eles vão descer por todo esse processo até chegar onde nós chamamos hoje de Iraque, certo? Então esse povo ele vai ser um povo guerreiro, que não vai ter pena dos seus adversários, vai ser um povo conquistador, que ele vai dominar basicamente todos os reinos que estão em volta, inclusive o Império Babilônico. Certo? Olha uma coisa interessante, então os medos vieram de onde hoje é a atual Rússia? A atual Rússia. Os medos e os persas, eles vêm descendo desde da Rússia, né, e vai até chegar ao Planalto iraniano, onde se conta o Iraque hoje. Né? Isso é importante para outro livro, outra profecia, mas não vou entrar agora. Muito obrigado, Iago. Nada. Então olha só, se você ler
Daniel capítulo 3, nós não vamos ler agora, ou é 4, acho que é Daniel 4, por aí. Se você vai lendo, você vai chegar quando o filho do rei Nabucodonosor, Belsazar, ele está dando um banquete, e ali ele traz os utensílios do templo para beberem vinho nesses utensílios. E ali aparece uma mão, não uma pessoa, uma mão, escrevendo na parede o decreto contra o rei. O rei muda de cor, o rei fica pálido, chama os sábios, ninguém consegue decifrar, chama Daniel, Daniel decifra, e Daniel diz: olha, o teu reino vai ser conquistado, o teu reino vai cair. E foi exatamente os medos e os persas. Olha só como a Bíblia é exata. A cabeça, essa estátua que nós vimos anterior, essa estátua tem uma cabeça ou duas? Uma cabeça, porque é só um povo, um rei, um líder. Cabeça na Bíblia quer dizer rei. Tem a cabeça de ouro porque é só um rei. Mas o próximo reino, que é o segundo reino, antes do final da nossa era, vai ser o reino dos medos e dos persas. São dois. Então por isso que o peitoral e os dois braços são de prata, porque um braço de prata é um povo, os medos, o outro braço é o povo medo. Por isso que o reino é medo persa. Correto, historiador? Então, olha como a Bíblia está exata. Diz assim no versículo 39: depois de ti, depois da cabeça, depois da Babilônia, depois de ti, Nabucodonosor, versículo 39, surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Agora, isso aqui, nós estamos falando de centenas de anos. No terceiro reino, que nós já vamos falar aqui qual foi esse terceiro reino. Primeiro foi o reino da Babilônia, depois o reino do meio do Persa, né? De onde veio Ciro, né? Grande rei Ciro. O nome do rei Ciro está na Bíblia, no livro de Isaías. E quando Ciro conquistou Israel, ele mesmo ficou muito impressionado que o nome dele estava numa profecia há centenas de anos antes, estava na Bíblia, dizendo que ele ia ser o libertador do povo de Israel. E foi justamente Ciro que conquistou a Babilônia e mandou de volta o povo de Israel para a terra deles. Aí começou Neemias, Esdras, todo esse pessoal aí voltou para a terra de Israel. Mas presta atenção, nós estamos estudando a Bíblia de forma inteligente, nós estamos interpretando a Bíblia de forma inteligente, estamos caminhando para a conclusão de algo. Então veio primeiro a cabeça, o reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor. Depois veio os braços e o peitoral, né? Dois braços, porque medo e persa. Depois vem para um só, porque o ventre e a parte da cintura é só um, é bronze. Que reino é esse, meu querido historiador Iago? Bom, esse reino ele vai se originar de fato na Grécia, como nós estamos vendo bem aqui na imagem, vocês podem observar. E esse reino, ele vai ser muito importante porque, como estava escrito na própria Bíblia, é o reino, como Daniel fala, é o reino que vai dominar o mundo inteiro, que é o terceiro reino, que é justamente o reino de Alexandre. Agora, quando a gente pensa assim, pensando e observando uma linguagem histórica, o mundo inteiro não é o mundo que nós conhecemos hoje, é o mundo até então conhecido, certo? Então, esse mundo vai pegar a parte ali do Oriente Médio, a Europa, a Ásia, o mundo conhecido até então. E Alexandre o Grande, ele é esse conquistador. E tem uma curiosidade sobre o Alexandre, que é muito importante, que eu estava vendo, se eu não me engano foi Júlio César, quando ele estava numa dessas campanhas de conquista, ele olha por uma estátua de Alexandre o Grande e ele pensa assim consigo mesmo: cara, na mesma idade que eu tenho hoje, Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo inteiro, basicamente. E o que eu conquistei até agora? Então a gente percebe a fama de Alexandre, certo? Sobre
sobre todo aquele mundo conhecido. E Alexandre o Grande ele é muito importante para a história, porque ele vai demonstrar novas táticas militares. A educação dele é muito importante, porque quem educou ele foi Aristóteles. Aristóteles foi o educador dele, ou seja, Aristóteles ensinou ele tudo que ele poderia saber, certo? Sobre o processo de leituras, de linguagens. Então ele era um rei, como nós podemos dizer assim, na história, um rei completo, onde ele possuía diversos conhecimentos. Ele não era só tática militar. Ele era diplomata, ele era militar, ele entendia de economia, ele entendia de política muito bem também. Por isso que o império dele foi tão gigantesco, né, certo? Para aquele momento. Isso daí agora nós estamos falando de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. Antes de Cristo, sim. Daniel já tinha falecido. Daniel não chegou a ver, nem conhecer, nem saber sobre Alexandre o Grande. Agora você imagine comigo a precisão da Bíblia. Por isso que a Bíblia é um livro diferente de todos. Porque é impossível você prever a história. É impossível você prever. Se eu perguntasse para o Iago, ou perguntasse para qualquer outro historiador, ou para qualquer outro analista político, que ele fizesse uma projeção daqui a 50 anos. Impossível. Não tem como. Mas Daniel está fazendo uma projeção, interpretando o sonho. Deus está mostrando para Daniel o que vai acontecer nos próximos 2.500 anos. Já imaginou isso? É por isso que a Bíblia é um livro diferente. É por isso que nós cremos na Bíblia. E as profecias que Daniel disse aconteceram exatamente como ele disse. Primeiro a cabeça, primeiro o rei da Babilônia, depois ele vai ser conquistado pelos medo-persas, depois conquistado por um reino. Ele ainda não disse quem era aqui, ele não disse que era da Grécia. Nós sabemos que é da Grécia, mas depois ele vai explicar, porque lembra que a profecia é progressiva. Acompanha comigo. Então esse reino de Alexandre o Grande durou pouco, mais ou menos 10 anos, 12 anos, que ele morreu muito cedo. Ele foi com tudo, mas conquistou em 10, 12 anos todo o mundo naquela época, conhecido. Versículo 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele, esse reino, destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas nesse reino, no quarto reino de ferro. Se farão alianças políticas por meio de casamentos. Alianças políticas por meio de casamentos. Vai ser um reino dividido. Vai ser um reino que vai ser forte por causa do ferro, mas ao mesmo tempo fraco por causa do barro. Vão tentar se unir, vão fazer alianças políticas através de casamentos. Vamos continuar. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, não vai dar certo. Esse reino não vai se unir. Assim como o ferro não se mistura com o barro, não dá para reunificar, não dá para unir. Na época desses reis, olha só, na época desse reino, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Que reino é esse? O reino do Mashiach, o reino de Jesus, o milênio de Jesus. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre, o reino de Jesus. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos,
pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, ou nos últimos dias. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, olha só. São 4 reinos até a vinda de Jesus. A cabeça de ouro é o rei da Babilônia, já passou. O segundo reino, que foi o que conquistou a Babilônia, o reino Medo-Persa, o peitoral e os braços, Medo-Persa. Depois desse veio o reino da Grécia, o reino do Alexandre o Grande, que conquistou. Quem foi que derrotou os braços, os medos e persas na história? O Alexandre o Grande. Ele invadiu a Pérsia. Só para nós localizarmos, Pérsia é Irã hoje em dia, né? E ele é a cintura e o ventre. Depois dele, qual foi o reino que é o 4º e último? Qual foi o reino que veio depois de Alexandre o Grande? Historiador. Nós temos um reino, né? Mas também muitos conhecem como o Império Romano. O Império Romano ele vem justamente suceder depois de Alexandre o Grande, do Império Grego, na verdade, né? Porque não foi só o Alexandre o Grande, mas o seu principal expoente foi Alexandre o Grande. Porém, vem logo em seguida o Império Romano, que é um império muito forte, por isso que é conhecido como Império de Ferro também, certo? Porque foi um império onde a conquista mesmo de fato foi mais eficiente. O Império Romano é conhecido como Império de Ferro, é? Não também. Sabia. Por isso que precisamos de um historiador. Então, na verdade, foi um império onde obteve uma maior longevidade, de fato. Porque quando a gente fala do Império Grego, apesar de ser um império longo, mas, por exemplo, nós temos um expoente só importante, que foi Alexandre o Grande, certo? Existem outros, só que não com os feitos de Alexandre o Grande. Já em Roma, não. O Império Romano ele foi um expoente muito, um reino muito forte, onde ele foi conquistando aos poucos cada parte do mundo conhecida até então, até que se unificou, entre aspas, tá bom? Quando a gente fala esse processo de unificar, não é que vai juntar e todo mundo é romano e a coisa está bonita e pronto. Não, ele vai pegar, ele vai conquistar todo o território, cada um com as suas particularidades vai manter, só que todos estão debaixo do Império Romano. Agora, o interessante é que o Império Romano, assim como o Império Medo e Persa, são 2 braços, porque são 2 povos, medos e persas. E daí você pensa assim, puxa, mas espera aí, o Império Romano não é só um império? Nem tanto, né, mestre? Não, porque o Império Romano, apesar de, por exemplo, de toda a Europa estar embaixo do Império Romano, mas cada país tem a sua particularidade. E ele foi dividido também, né? E ele vai ser dividido depois entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente localizado ali em Roma, de fato, e o Império Romano do Ocidente em Constantinopla, que é uma cidade muito importante também, que a Idade Média ela vai durar até, basicamente, vai iniciar com a queda de Constantinopla e vai voltar com a retomada de Constantinopla lá em 1470 e pouco, depois de Cristo. Então, são 2 pernas, olha a exatidão da Bíblia, são 2 pernas de ferro, porque é um império que vai se dividir. Por isso são 2 pernas de ferro, o Império Romano. Agora você diz assim, peraí, pastor, mas Jesus não voltou no Império Romano. Bem, ele nasceu no Império Romano, mas a pedra caiu nos pés e não na perna. Olha a exatidão. Onde foi que a pedra caiu na visão do rei Nabucodonosor? Está aqui na imagem. A pedra que vinha do céu caiu nos pés. Agora olha só. Do Império Romano, ele vai, me corrija se eu estiver errado aqui, historiador, mas o Império Romano ele vai basicamente ser um império que vai englobar toda a Europa. Correto. Toda a Europa. Então nós estamos falando da Europa, grava esse nome, Europa.
Com a queda do Império Romano, primeiro caiu uma perna, está a data aqui, 400 e pouco, né? Depois caiu outra perna, no século XVI, certo? 15, século XV. Então, caiu outra perna, século XV, né? Século XV. Caiu outra perna, e daí veio a Europa. Daí veio os pés de barro e de ferro. A Europa atual é um segmento, uma continuação do Império Romano esfacelado, esmiuçado. Os pés são de ferro, ainda tem ferro lá, mas também tem barro. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esse quarto reino, que é a Europa, veio do Império Romano. Está comigo aqui? Opa, se liga aí. Esse reino, ele vai ser um reino que ele vai ser forte para um lado, por causa do ferro, e fraco do outro lado, por causa do barro. E eles vão tentar fazer alianças. Isso foi profetizado há mais de 2.500 anos atrás. Como é que Daniel ia saber disso? Por causa de Deus. Por isso que a Bíblia é verídica. Agora presta atenção. A Bíblia diz aqui, nessa profecia, que Daniel disse que eles tentariam para unir a Europa, para unir esse reino, para unir os pés de barro, que é o remanescente do Império Romano, a Europa, para unir o ferro com o barro, porque ele não se mistura, eles iam tentar fazer alianças políticas através de casamentos. Quando nós chegamos na Europa, depois eu vou até pedir para o Iago comentar aqui, ele vai comentar a parte histórica. A exatidão da Bíblia, mesmo alguém não consegue prever nem 50 anos. Imagine 2.500 anos. Precisa muita coragem para você dizer o que vai acontecer e acontecer exatamente nos detalhes o que está descrito. Por isso que Daniel é mais específico do que Apocalipse. Agora olha só. Depois do Império Romano, eles tentaram de diversas formas unirem a Europa. Carlos Magno, Carlos o Grande, tentou unir a Europa, não funcionou. Napoleão Bonaparte tentou juntar a Europa, não funcionou, não deu certo, não uniu, ele tentou construir um grande império. Carlos Magno queria unir um grande império, não conseguiu. Eles queriam, depois, Napoleão Bonaparte queria unir um grande império, unir a Europa, mas o ferro não se une com o barro. Depois, Hitler também queria fazer um grande império, o Terceiro Reich, o Terceiro Reino, e não conseguiu também. Mas lá atrás, nós estamos falando não muito atrás, eles começaram a tentar unir através de alianças políticas feitas por casamentos. E eu gostaria que Iago comentasse um pouco mais sobre isso, e como realmente isso acabou não funcionando, mas como todo mundo era parente. Por exemplo, eu li que até agora recentemente morreu o marido o príncipe Filipe, né? Isso. O marido da Elizabeth, da rainha da Inglaterra, mas ele é grego, né? Isso. Ele é grego. Como é que um grego, ele é da linhagem real da Grécia, casou com alguém que tem linhagem real britânica? A imperatriz lá, a última imperatriz do último czar lá da Rússia, ela era alemã. Como é que a Alemanha e a Rússia estavam em guerra com a Alemanha? Eles tentavam juntar através de casamentos, mas vou deixar o historiador falar para vocês a exatidão das profecias da palavra de Deus. Então vamos lá. Assim, o casamento na história, ele é algo muito importante, principalmente para os reinos. Por quê? O que acontece? Eu ia dar um exemplo aqui, pastor, de um amigo meu, mas não vou dar exemplo não, então vou usar os meus pais, tá bom? Então é o seguinte, meu pai está aqui na frente, né? O Heitor, e a minha mãe que está ali logo ali atrás. Os dois da linhagem real. Linhagem real, tá bom? Aqui nós temos, por exemplo, o Heitor, meu pai, ele é da linhagem real do reino de Castanhal, certo? E a minha mãe, ela é da linhagem real do reino de Cametá.
Não são dois reinos fortes, e eles querem unificar as forças, tá bom? Para se tornar o quê? Um reino forte o bastante para que ninguém possa conseguir atacar eles. O que vai acontecer? Como é que eles vão fazer esse tratado? Vão pegar assim, dar a mão assim e estão feitos um acordo? Não, é o casamento. O casamento ele é muito importante, porque ele vai unir a família Pantoja com a família Veiga, certo? Então, por isso, por exemplo, hoje, quando alguém vai casar, une as famílias e não fica só, por exemplo, um nome mais, como ficava antes, entendeu? Então, vai fazer o quê? No meu caso aqui, meu nome é Iago, é Kevin, da Veiga, da família da minha mãe, Pantoja, da família do meu pai. A união dos reinos, certo? O que vai acontecer? O problema todo é que, por exemplo, nesse momento da história, no passado, as pessoas se casavam para manter a linhagem real, porque é muito importante, porque logo eu deixo claro para vocês, porque a gente vê muito isso aí em animações, que o príncipe se casou com a plebeia. Não existe isso, tá bom? É só nos desenhos, não existe isso de jeito nenhum. Ah, mas eu vi na história que o príncipe se casa, não casa, porque ele pode até casar, mas se a pessoa ficar viva depois ou não, aí já é outra parada, tá bom? Isso é outra situação. Mas na norma mesmo, não se casa príncipe com plebeu. Então, o que vai acontecer? Como é difícil tu encontrar reinos onde dá para fazer essas alianças, o que vai acontecer? A gente utiliza quem? Os parentes, nesse momento. Então, é muito comum você casar, por exemplo, primo com primo, com prima no caso, né? Não pode ser com prima, é com prima no caso, né? Então, primo com prima. Era comum também tu encontrar tio com sobrinha, casando também. Mas por que eles faziam isso? Para manter a linhagem. Eles não estão interessados se eles estão apaixonados. Ah, eu estou apaixonado. Não. Tu podia dar sorte de os dois serem apaixonados um pelo outro, mas, em tese, o principal objetivo era manter a linhagem real. No caso, o que nós chamamos de como se fosse o sangue puro, certo? A família, no caso, que nem o pessoal fala, né, o sangue azul, e tudo mais, é o quê? A linhagem pura, sem interferência de outras pessoas que não sejam de linhagem real. Então, por exemplo, o senhor falou agora aí da antiga imperatriz, que ela era alemã. Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I, não era portuguesa. Ela era o quê? Se eu não me engano, ela era escocesa. Certo? Então observa assim, mas por quê? Porque Portugal fez uma aliança com a Escócia. Se eu não estou enganado, ela é escocesa. Portugal fez uma aliança com a Escócia, e como é que ele vai fechar essa aliança? Através do casamento. Então casou, fechou a aliança. Agora, se o reino, por exemplo, do marido, do príncipe, vai cumprir o tratado, é outra situação. É o que acontece aqui. Eles tentaram unificar a Europa através do casamento. Beleza. Só que o mais importante é o que está bom para mim. Certo? Então, por exemplo, um reino mais forte geralmente se casa contra o reino mais fraco, na verdade, geralmente tenta se casar com o reino mais forte. Só que esse reino mais forte ele já está edificado. Ele não precisa, tipo, eu preciso que alguém me proteja. Não. Às vezes é uma rota comercial que é necessária, certo? Às vezes é só pegar um pouco mais de exército. Então, eles não vão casar por amor somente. Na história do casamento mesmo, de fato, no período da Idade Média, até mesmo da Idade Moderna, casamento, se tu casar por amor, é lucro. Porque não é a regra de fato. Certo? Então, esse reino mais forte, que geralmente casa com o reino mais fraco, ele está interessado em alguma coisa. Tá bom? Ou uma rota comercial mais favorável para ele, ou exército, ou mesmo a terra. Certo? Porque quando o rei, o pai da princesa, morrer, a terra fica para quem? Para quem? Para o marido. Então, ele se aposta da terra. Então, isso que é importante para eles. Certo? Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas tá bom. Eu li que lá, acho que no século XV ou XVI, por aí, um rei de Portugal, ele queria se casar com uma princesa espanhola, porque ele queria unificar. Sim. Acabou não dando certo. Essa é uma unificação, na verdade, entre Portugal e Espanha,
né, que nós, Foi por causa de casamento também. Sim, foi o casamento. A princesa de Portugal se casou com um príncipe espanhol. Eles unificaram o reino, que chamamos de União Ibérica, certo? Que é da Península Ibérica, lá entre Portugal e Espanha. Eles se casaram, o Portugal ficou sobre um tempo, e até mesmo o Brasil sofreu um pouco com esse processo da União Ibérica. Eles se casaram, então, no caso, ficou conhecido assim, se eu não me engano, foi o rei Filipe II. O rei Filipe II ele ficou conhecido como um rei de duas coroas. Uau! Que ele era rei da Espanha e de Portugal. Consequentemente, ele era rei do Brasil. Uau! Então, como profetizado há milhares de anos atrás, veja a exatidão das profecias na Bíblia. Por que eu estou falando isso aqui? Você vai dizer assim, pastor? Eu vim ouvir uma palavra motivacional. Sim, meu filho, mas olha o que diz a Bíblia. Romanos 12, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto baseado no intelecto, na inteligência. Temos que servir a Deus com inteligência. É por isso, porque nós não educamos os nossos filhos baseado na inteligência da Bíblia, unindo a ciência e a Bíblia, que muitos dos nossos filhos, quando vão para a faculdade, eles se desviam. Por quê? Vai ser editado isso daqui. Porque eles escutam um lado da história, ou um lado científico, mas eles não têm embasamento bíblico. Não tem embasamento que a Bíblia já fala sobre tudo que está na história. Vocês sabem me explicar? Se perguntássemos, se um ateu perguntasse para você essas coisas, você saberia responder? Nós temos que saber responder. A Bíblia diz que nós temos que dar razão à nossa fé. A Bíblia não diz que nós temos que dar emoção à nossa fé. Está escrito na Bíblia. O apóstolo Pedro disse que nós devemos estar prontos para dar razão fé. O que é dar razão à nossa fé? É dizer por que nós cremos que a Bíblia é um livro diferente. Por que nós não cremos no Alcorão? Por que nós não cremos nos ensinamentos de Joseph Smith? Por que nós não cremos no ensinamento, lá do Allan Kardec? Nós temos que dar uma razão à nossa fé. E para darmos razão à nossa fé, nós temos que entender a nossa fé. Por isso nós acreditamos que a Bíblia é o único livro nesse planeta que é diferente. Porque o que ela profetiza acontece detalhadamente. Vai ser um reino que o barro e o ferro, o reino vai ser forte e outro vai ser fraco. Na Europa não existem só países ricos, até mesmo na União Europeia. Outro dia, anos atrás, quase que a Europa quebra toda por causa da Grécia que quebrou. Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda eram os países que estavam puxando a União Europeia para baixo. O ferro, por um lado o reino vai ser forte, por outro lado vai ser fraco. Eles não vão se unir. A Europa nunca se uniu, não dá para unir. Todos que tentaram falharam. Eles estão tentando agora de novo com a União Europeia, mas já teve o Brexit. A Inglaterra já saiu, porque está profetizado, filho. Está escrito aqui na sua Bíblia. Toda a história está na sua Bíblia. A história não é contra a Bíblia. O problema é que nós não conhecemos nem a história do livro que nós cremos. Nós não entendemos nem o nosso livro. Como nós podemos evangelizar os historiadores, os químicos? Nós não damos razão à nossa fé. Amém, queridos? Por isso é importante você ouvir isso. Mas vai ser um fechamento lindo isso aqui. Você quer complementar alguma coisa? Eu queria só dar complementar no caso, que eu lembro que na época da faculdade, em 2015, surgiu esse debate, sobre a questão da Bíblia e a história. E o pessoal lá, não, porque a Bíblia se contradiz, não sei o que e tal. Aí um professor meu,
Ele estava só ouvindo, ele falou assim, gente, ele falou desse mesmo jeito, que ele era muito engraçado, que ele falava bem devagarzinho, assim, bem calminho. Ele falava desse mesmo jeito aqui, ó. E, gente, só para falar para vocês, existiu, eu não vou lembrar o nome agora, um historiador na época que descreveu por escrito a passagem de Jesus. Passou na frente dele, assim, ó. Na frente, assim, tipo, onde os olhos dele alcançavam. Flávio Josefo. Se eu não me engano, eu não lembro o nome agora certo. E ele falou, então, e ele nem cristão é. Ele não é cristão, ele é ateu. Mas ele falou, gente, então, antes de vocês debaterem, procurem pesquisar o que é. Tá bom que vocês estão debatendo. Porque já que nós somos historiadores, nós temos relatos, nós seguimos relatos históricos. E está escrito. Ficou assim essa. Então, porque a Bíblia é um livro histórico e profético. As pessoas, elas tentam, pastor, separar história da Bíblia. A parte histórica, no caso, o método histórico mesmo, de análise e tudo mais, da Bíblia. Então, as pessoas tentam considerar só a Bíblia como um livro sagrado, mas não entendem que nela tem muitas situações históricas importantes para a nossa história mesmo, tá bom? Porque, olha só, nós temos Alexandre o Grande, que é amplamente debatido nas faculdades, principalmente na questão de antiguidade. Nós temos o Império Romano, que o Império Romano, ele é discutido em estudos, entra ano e sai ano, e tem muitos estudos novos sobre o Império Romano, certo? Mas ele é falado na Bíblia, no momento que estava acontecendo. No momento que a gente está estudando a história, por exemplo, sobre o Império Romano, a conquista, está acontecendo alguma coisa da Bíblia, no mesmo momento que a gente está estudando a história, só que a gente não sabe, porque a gente não tenta conciliar os dois, a gente tenta estudar de forma separada, e estudar de forma separada é a mesma coisa que não está estudando, de fato. Sim, você não vai ter um entendimento completo. Agora nós vamos para Daniel capítulo 7, e em Daniel capítulo 7, Daniel vai ter outra visão sobre 4 animais. Quantos reinos nós tínhamos em Daniel capítulo 2? A cabeça, um reino, os 2 braços e o peitoral, o segundo reino, a cintura e o ventre, terceiro reino, as pernas e os pés, o quarto reino. Agora nós chegamos a Daniel capítulo 7, Daniel vai ter uma visão de 4 animais. Ele vai falar mais detalhadamente. Isso ele vai falar antes de acontecer, centenas de anos antes de acontecer. Vamos ler o texto para a gente seguir em frente. Daniel capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel vai descrever a visão dele. Em minha visão à noite, visão do profeta Daniel, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiram no mar. Mar na Bíblia, quando você chega a Apocalipse, mar quer dizer povos. A besta vai ser levantada do mar, porque mar não é que ela vai sair do meio do mar, gente. Ela vai se levantar diante dos povos, muitos povos. O primeiro reino parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. Que rei é esse? Qual foi o rei que viveu como um animal por uma parte do tempo, e depois foi-lhe recobrado o juízo, e ele se colocou de novo como homem? Está na Bíblia, está em Daniel. O rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele recebeu um castigo de Deus, ele perdeu o juízo, perdeu a inteligência, começou a pastar com as vacas, de 4. Esse animal é o primeiro reino, o reino do rei Nabucodonosor. Está comigo aqui? Vamos fechar, gente. O nosso culto inteligente. Vamos dar razão à nossa fé. Saber por que nós cremos o que nós cremos. Nós não cremos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar quando? Mas de onde vem a besta? De onde vem o anticristo? Nós estamos olhando para o lugar errado. A seguir, depois desse reino, vi um segundo animal que tinha a aparência de urso. Ele foi erguido por um dos lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas.
foi-lhe dito: levante-se, coma quanta carne puder. Esse reino, o urso, era o reino Medo-Persa. Outro animal. Versículo 6. Depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinham 4 asas. Quantas asas? 4. Esse número é importante. 4 asas. Esse animal tinha 4 cabeças. Quantas cabeças? Por que cabeça? Cabeça quer dizer governo, líderes. Governo quer dizer rei. Cabeça quer dizer governo, rei, líder. Esse reino vai ter 4 cabeças. 4 asas, 4 cabeças são 4 reis que vão sair desse reino. Grava esse nome. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Vou parar aqui porque esse reino, ele fala do reino de Alexandre o Grande. Agora, por que o reino, porque o animal que representa, olha só, a Bíblia é um livro de profecias exatas. O reino, o animal que representa o reino de Alexandre o Grande tem 4 cabeças e 4 asas. 4 cabeças na Bíblia fala sobre 4 líderes. Vou deixar o Iago falar um pouco mais da história. O que aconteceu depois que Alexandre o Grande, porque ele era um rei, mas ele conquistou em 10 anos todo o mundo naquele tempo. Mas quando ele morreu subitamente, inclusive está descrito na Bíblia que ele ia morrer subitamente, esse rei. Está escrito aqui. O que aconteceu com o reino dele? Bom, como está escrito mesmo na Bíblia, o rei do terceiro governo e tudo mais, que vai ser o Alexandre o Grande, ele vai morrer, né? Subitamente. Mas por que subitamente? Porque o cara tinha acabado de conquistar basicamente o mundo inteiro. Estava no auge da sua idade. E ele morreu. Ninguém entendeu. Na história mesmo fala que ninguém entende por que ele morre nesse momento. Mas ele vai acabar falecendo, vai morrer, e aí o seu império vai ficar. Certo? E ele tinha 4 generais. 4 generais. Eu peguei o nome aqui porque os nomes são meio difíceis, né? E eu não sei se está na pronúncia certa, então desculpe aí porque o meu grego está meio arranhado, tá bom? Né? Não estudei muito essa semana o grego. Que é o Seleuco, Lisímaco, o Ptolomeu, que é literalmente o mais importante desses 4, é o general mais importante dele, o Ptolomeu, e o Cassandro. Certo? E eles vão pegar, respectivamente, as áreas da Ásia, do Egito, da Macedônia e da Grécia. Tá bom? Então, por exemplo, todos eles vão reinar de uma maneira muito forte. Só que o problema todo é que eles vão assumir o legado de Alexandre o Grande. Só que o que é que nós estávamos falando agora? Eles vão tentar, né, unificar novamente. Só que eles não vão tentar unificar de forma pacífica. Por exemplo, então Ptolomeu vai começar a atacar, por exemplo, Cassandro, para pegar o reino dele, trazer para si. E aí, o que vai acontecer? Os outros reinos vão começar a se atacar, fazendo com que os 4 reinos que Alexandre deixou para eles fossem ruindo aos poucos. E aí, a partir disso, vai surgir o Império Romano. Por isso que tem 4 cabeças e 4 asas, compreendeu? Exatamente como está na palavra de Deus. Vamos continuar. Em minha visão, versículo 7, à noite, vi ainda um 4º animal. O 4º animal é o 4º reino, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, olha, ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Isso é outra história. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno. Um chifre pequeno é um reino pequeno, ou um rei pequeno. Lá em Apocalipse vai voltar de novo essas 10 cabeças e esse chifre pequeno. Chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Chifre também na Bíblia quer dizer reino, ou reis, ou líderes, para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos. Um chifre com olho? É um chifre diferente, é um reino diferente.
Vai se fechar tudo. Com os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou, Deus. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, versículo 11, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Quem é esse filho do homem? É Jesus! Quando é que Jesus vai vir? É a pedra, em Daniel capítulo 2, a pedra que saía e caía nos pés e arrebentava todos os reinos. E essa pedra crescia e se transformava num reino global. Enquanto Daniel está tendo essa visão, ele diz em detalhes que também depois do quarto reino, vai vir como filho do homem nas nuvens e vai reinar. Olha o que diz: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Glória a Deus! Quando é que Jesus vai voltar? No quarto reino, nos pés, numa Europa que vai tentar se unir, numa tentativa de unir de novo a Europa. Qual a tentativa de unir a Europa? Atualmente, a União Europeia. A União Europeia é atualmente esses pés de barro e de ferro. De onde vai vir o anticristo? Está lá na Bíblia. Ele vai vir da Europa. Muitos pensam, estão olhando para a China. A China pode participar, mas a Bíblia não fala da China. A Bíblia está falando porque a China não saiu do Império Romano, não fazia parte do Império Romano, certo, historiador? A Bíblia está dizendo que o quarto reino, ele vai ter duas pernas, porque vai ser dividido, Oriente, Ocidente. Ele vai terminar, mas vai ficar um resquício ainda dele, o ferro e o barro, a Europa. Eles vão tentar se unir, mas nunca vão se unir. E de lá, durante esse reino, vai vir a pedra que vai cair nos pés. A gente não vai ler por causa do tempo, eu já quero passar para o Apocalipse para a gente finalizar, mas lê em casa Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8, Daniel vai ter outra visão. Pode colocar a imagem aqui, Daniel capítulo 8. Do bode, do carneiro com 2 chifres, e o bode com um chifre só. E o bode vem do oeste, do ocidente. E ele vem não correndo, pisando na terra, mas ele vem como voando. E ele vem e ele mata o carneiro ou o bode que tem 2 chifres? O carneiro. Ele mata o carneiro que tem 2 chifres. E aí Daniel vai falar que o carneiro de 2 chifres é justamente o Medo e o Persa, o Império Medo e o Persa, no Oriente. Do ocidente da Grécia, vem Alexandre o Grande com tudo, e rapidamente conquista o reino da Pérsia.
Olha só como a Bíblia é exata. Estão entendendo até aí? Agora vamos para Apocalipse capítulo 17 para a gente terminar. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, a Bíblia vai falar sobre a mulher montada na besta. Besta, nesse caso, é um animal. Outra palavra para animal. Vamos ler o texto, Apocalipse. Olha só como Daniel vai abrir a chave para Apocalipse e nós vamos finalizar com o retorno de Jesus. Aleluia! Sabe por que eu estou compartilhando isso? Você já vai saber. Vou ler na NVI, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se de mim e disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, muitos povos, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Prostituição na Bíblia tem a ver com idolatria também. Versículo 3: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher, importante, ele viu uma mulher montada numa besta vermelha, uma mulher montada num animal vermelho, besta quer dizer animal, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças, cabeças tem a ver com rei ou reinos, e 10 chifres, que também tem a ver com 10 cabeças ou 10 reis. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo vai explicar para João quem é essa mulher, quem é essa besta, o que são esses 7 chifres, o que são essas 10 cabeças. Nós não precisamos interpretar, a Bíblia vai explicar, o anjo já interpretou. As confusões no livro de Apocalipse, porque muitas vezes nós queremos interpretar o que a Bíblia já interpretou. Deus enviou o anjo, mostrou e interpretou. Vamos pegar aqui, qual foi mais ou menos? Foi mais ou menos essa imagem, que algo parecido, não foi assim, mas foi parecido com a imagem que João viu. Uma mulher em cima de uma besta, um animal. O animal tinha 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. É isso? Quero ser bem exato. 7 cabeças e 10 chifres. Sabe o que é interessante? Antes de explicar isso daqui, você sabe de onde veio o nome Europa? Europa veio da mitologia. Me corrija se eu estiver errado. Mas Europa veio da mitologia. Europa é uma entidade mitológica, uma princesa da Fenícia, que na verdade é Canaã, onde atual é Israel. Israel, Líbano, Síria, todo aquele lugar lá. Zeus se apaixona por Europa. Esse amor não é tão correspondido, então Zeus se transforma em um touro e ele captura Europa e a leva para a ilha de Creta. Daí veio o nome Europa. Europa, o nome é uma mulher sentada em cima de um animal. Mas isso é mitologia. Nós não vamos basear a profecia em mitologia. O anjo já interpretou. O que o anjo vai dizer? Quem é a mulher? Primeira pergunta. Quem é essa mulher? Último versículo de Apocalipse 17. Último versículo, versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade
que reina sobre os reis da terra. Quem é a mulher montada nessa besta, nesse animal? É uma cidade, diga cidade. A cidade que governa todo mundo. Qual era a cidade que governava todo mundo na época de Jesus, na época de João? Qual era a cidade? A capital do Império Romano. Roma. Qual é a cidade? Roma. Onde fica a besta? Em Roma. Não foi eu que estou dizendo. O anjo disse que a mulher é uma cidade que governa todo mundo, porque ela está montada na besta, porque a besta é a Europa. Quantos estão comigo aqui? Se acompanha. Eu não estou interpretando a Bíblia, eu estou só dizendo o que a Bíblia diz. Como é que eu sei que a cidade é uma mulher? Porque o anjo disse. Como é que eu sei que é Roma? Porque ele disse que é uma cidade que governa o mundo todo. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então o anjo diz assim, porque João ficou admirado. O anjo diz assim, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer a mente sábia. O anjo está dizendo, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. As 7 cabeças são 7 colinas. A mulher está assentada, sobre a qual a mulher está assentada. A mulher é uma cidade que está edificada sobre 7 colinas. Qual cidade que está edificada sobre 7 colinas? Roma. Eu não vou pedir para o Iago explicar agora, mas você pode pesquisar. Roma. A mulher é a cidade de Roma. O animal representa a Europa. Quantos estão compreendendo comigo? Estão ligados aqui? Vamos continuar. E aí o texto vai continuar aqui, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Eu só vou explicar o seguinte. Que na Europa, e aí a gente vai cortar aqui, depois pode continuar, depois vai cortar. Na Europa, se você continuar lendo aqui, tem um chifre pequeno. Esse chifre representa governo ou reino. Um chifre pequeno representa um reino pequeno. Nesse chifre é um chifre diferente de todos. Está escrito aqui se você ler. Por que esse chifre pequeno é diferente de todos? Porque o Brasil, ele é um país. O presidente do Brasil, ele é um líder político ou um líder religioso? Político. Responda para mim. O presidente da França, Emmanuel Macron, ele é um líder político ou religioso? Político. Mas há um reino dentro de Roma, que é um reino pequeno, é o menor reino do mundo. Esse reino é liderado por um homem. Esse homem é o líder religioso e também um líder político. Precisa eu falar mais? Está escrito tudo na Bíblia. Está tudo declarado aqui. Se você ler, até eu vou ler aqui, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas olha o que diz aqui. Versículo 10. São também 7 reis, as 7 cabeças, são 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei,
é um dos 7 reis, e caminha para a perdição. E aí você vai ler o resto. O que eu estou querendo dizer, gente? O que eu estou querendo dizer é que o anticristo já existe, é que tudo está preparado já. Todas as profecias da Bíblia já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo está preparado, o cenário está preparado. Nós já temos tecnologia para um governo mundial. Esse governo não vai surgir da China, gente. Tem que surgir da Europa, porque está profetizado. Por que vai ser de lá? Porque está profetizado. Está profetizado de que cidade vai sair. Não sei como vai acontecer, mas vai acontecer exatamente como está escrito. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver, queridos, é que nós devemos estar preparados para encontrar Jesus, porque em breve, se nós não formos arrebatados, o anticristo vai se levantar. Nós sabemos de onde ele vem, nós sabemos para onde olhar. Nós vamos ver Jesus voltando, e nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós precisamos estar acordados. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos. Você está preparado para encontrar com Jesus? Se Jesus voltasse hoje, a sua vida está preparada? Você está firme com Deus? Você está ok com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem certeza da sua salvação? Não está na hora de brincar, porque as profecias... Sabe qual é a profecia que falta para Jesus voltar? O anticristo se levantar.